Então, muito boa tarde. Muito obrigado por terem vindo participar em mais uma sessão do Para Que Serve. Esta, com contornos um bocadinho especiais, aliás, estamos aqui a fazer no auditório da Reitoria, surgiu um bocadinho no âmbito da Conferência pelos Mares da Língua Portuguesa, que vai ter lugar dia 4, 5 e 6 de maio, no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. E foi em ligação com esse congresso que tivemos a oportunidade de ter aqui a professora Elsa Miné, que nos agrada muito com a sua presença. E, enfim, vamos aqui falar um bocadinho sobre a língua portuguesa e não só, sobre os livros, sobre o que quisermos. Vamos também aproveitar, uma vez que hoje não estamos assim tantos, vamos poder conversar e eu vou abrir a sessão aqui mais tarde ao público. Se quiserem fazer perguntas de viva voz, teríamos todo o gosto também para podermos debater um bocadinho o tema e questões, enfim, à sua volta. Relembrar que o Para Que Serve é uma iniciativa conjunta do Laboratório Associado CISECO, da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e da Câmara Municipal de Aveiro. Portanto, eu agradeço de forma muito especial aos nossos convidados, à professora Elsa Miné e ao Sandro William Junqueira, e a todos os que vieram ouvir e participar na sessão. E hoje, de forma um bocadinho provocatória, mantendo o chavão que é o Para Que Serve, perguntamos para que serve a língua portuguesa. E a resposta parece óbvia, porque é nela que falamos, é nela que nos entendemos, é através da língua portuguesa que estamos aqui a comunicar. Mas uma língua tem que ser mais do que isso, está intimamente ligada à cultura que produz e que por ela é veiculada. Assim, há muitas perguntas que podemos fazer. O que podemos dizer em português que não possa ser dito noutra língua? Quais são as suas vantagens e os seus limites? E que língua é esta? Onde se centra? Se em Lisboa, se no Rio de Janeiro, ou no caso em São Paulo, se em Luanda, se em Maputo? Será que esta língua tem um centro ou é, hoje em dia, sobretudo uma língua distribuída? Eu vou fazer aqui uma curta apresentação dos nossos convidados. Os currículos são extensos e eu poderia passar horas a apresentá-los, mas não vou reduzir muito. A professora Elsa Miné possui graduação em Letras Neolatinas pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, doutoramento em Letras, Literatura Portuguesa, pela Universidade também de São Paulo e pós-doutoramento no King's College da Universidade de Londres. Livre-docência pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora visitante do programa de pós-graduação em Estudos Literários na Universidade de Mato Grosso e professora colaboradora, aposentada, da área de pós-graduação de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo. É pesquisadora sénior do CNPq, tem trabalhos no campo da crítica textual, autores modernos e na área de letras. Atua principalmente nos seguintes temas: Essa de Queiroz, Geração de 70, Jornalismo e Literatura, Relações Literárias Brasil-Portugal na segunda metade do século XIX. Está tudo correto, professora Elsa? Ótimo. O Sandro William Junqueira nasceu em 74 em Untali, é assim que se diz, Sandro? Na Rodésia. Experimentou a música, a escultura e a pintura. Foi designer gráfico. Diz poesia, e eu acho que vamos ter aqui a oportunidade de o ouvir dizer poesia, que é um privilégio. E trabalha regularmente como ator e encenador. Leciona expressão dramática. É autor de projetos e ateliês de promoção do livro e da leitura. Publicou Os Cadernos de Algoz, romance de 2009, Um Piano para Cavalos Altos, 2012, No Céu Não Há Limões, de 2014, e o livro infantil A Cantora Deitada, de 2015, que foi, de resto, finalista do prémio da SPA, aqui cuja gala foi há um mês, não é? Foi um dos 11 escritores da novela policial O Caso do Cadáver Esquisito e autor de um dos contos da coletânea 10 Contos para Ler Sentado, Caminho, 2012. Muito bem, estão as apresentações feitas. E feitas as apresentações, eu começava pela professora Elsa Miné. Cara Elsa, a professora tem um conhecimento profundo da nossa língua, tanto deste como do outro lado do Atlântico, e até de outros oceanos, pelo que viemos a conversar pelo caminho.
partilha de uma frase que por vezes ouvimos, que a língua portuguesa é especialmente bela e dotada para a poesia. Enfim, nós ouvimos por vezes aqui que a língua portuguesa é a única ou é a língua mais bonita para... Acha que é mesmo assim, ou isto é apenas um mito nosso, que não tendo outra língua, resolvemos valorizar assim? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo seu convite, de eu estar aqui e da presença dos senhores aqui. E eu vou tentar responder. Eu acho que o que Portugal tem, e o Brasil tem, e os países da África que falam português também têm, são os poetas. Então, por isso que a gente diz que a língua é especialmente dotada para a poesia, não é? Eu acho que é um pouco por aí, porque em todas as línguas há o desenvolvimento de uma competência de comunicação, inclusive de emprego poético da própria língua, de acordo com as suas vivências, a sua cultura, etc. e tal. De modo que eu acho que a língua portuguesa se celebrizou por excelentes poetas. Então, eu acho que vem por aí. É mais pelos que a praticam do que para a língua, porque você pode ter excelente poesia também em outras línguas, né? Eu acho que é por aí. Mas haverá aí alguma particularidade do português pela quantidade de poetas com projeção, ou também aí não somos tão excepcionais assim? Eu sei que a professora até tem estudado mais os prosadores, não é? O meu campo é mais o da prosa do que da poesia, mas aprecio poesia e leio poesia, claro, como por dever de ofício e por opção, não é? Não sei te responder. Eu digo, por vezes, e isto até está ligado depois à faceta mais cantada da música, não é? Se diz que há particularidades do português pela sua fonética, não sei se pensando mais no português de Portugal ou do Brasil, que tem fonéticas bastante diferentes, mas tudo isso será apenas um mito nosso? Eu acho que tem uma musicalidade que é própria da língua e que me é muito agradável e que eu reconheço tanto na variedade do Brasil como na variedade de Moçambique, ou como na variedade de Portugal, de português, como a gente diz, português de Portugal, não é? Já nos apropriamos completamente da língua e achamos que ela é nossa também, né? Então, eu acho que lá no Brasil, a ideia de que nós, brasileiros, tem uma versão um pouquinho particularizante do Brasil, que o brasileiro fala português com açúcar, porque é mais cantado, porque é mais melodioso, vamos dizer, para nós soa isso. Então, a gente diria que facilita isso, por isso nós temos canções que são muito bonitas, letras de canções que são facilitadas por esse aspecto adocicado, vamos dizer, de uso da língua, não é? E temos dificuldade, por exemplo, em cantar o fado, que exige uma dramaticidade que a gente não tem. Não é? Sim, também há aquela outra frase comum que os brasileiros são portugueses à solta, não é? E na língua é um bocadinho a mesma coisa. Então, passando aqui para o Sandro. Sandro, não sei se queres comentar esta questão que estávamos aqui a falar tu, além de escreveres, além de leres, tanto português de Portugal como português de outros países, também lês noutras línguas, tens contacto com literaturas de outras línguas. Sentes que há alguma particularidade ou não? Ou é um mito? E digo enquanto leitor e eventualmente enquanto autor. É uma pergunta muito difícil, porque mesmo que consigas ler noutras línguas, aquela não é a tua língua. Tu não consegues pensar... eu consigo pensar em inglês, mas fazendo um grande esforço, não é? Não é a tua língua mãe, não nasceste com ela, e não é uma coisa que vem do útero. Eu poderia responder a essa pergunta se conhecesse profundamente, se soubesse falar 7, 8, 9, 10 línguas, mas a língua que conheço é esta,
é a que eu falo, é a que eu penso, é a que eu leio, é a maior... Mas antes já me precipitei, que queria agradecer o convite e é um prazer estar aqui e obrigado por estarem aí também. Não te consigo responder, parece-me que é mais mito do que outra coisa, porque acredito que haja grandes poetas em outras tantas línguas. Tu, que já escreveste e escreves poesia também, embora ainda não tenhas publicado em livro, creio que não. Não, em livro não. E lês Sim. poesia Sim. em voz alta. Sim. Achas que o português é uma língua de poesia? Ou tens alguma inveja, por exemplo, dos escritores ingleses ou americanos, que, por exemplo, têm uma tradição muito forte da spoken word, por aí fora? Não, eu aí estou de acordo ali com o que a Nelsa disse, que é, eu acho que Portugal deve ser um dos países do mundo que tem uma enorme quantidade de grandes poetas por metro quadrado, ou seja, o nosso país é muito pequeno e temos 20, 30 nomes de grandes poetas por metro quadrado. Temos um espaço físico muito pequeno, mas temos uma grande quantidade de poetas. E em relação a romancistas e ficcionistas, se calhar isso é verdade. Se calhar somos um país essencialmente de poetas. Não é? É o que... Agora, mas o Brasil também tem, outros países também têm. Não te consigo dizer se isto é verdade ou não. Parece-me que, se calhar, a nossa língua terá alguma apetência para essa forma. Se calhar, aproveitando, já que se falou aqui tanto de poesia, antes de passarmos à frente, se calhar desafiava-te para fazeres uma demonstração então da língua poética. Sei que trouxeste aí alguns livros, não te vieste preparado. Eu trouxe um português e um brasileiro. Este livro seu agora recentemente é a obra completa do Alberto Queiro. Eu gostava de ler aqui um pedacinho. Gosto muito deste pedaço. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho eu sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela. Mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas. Sei lá o que é o mistério. O único mistério é ver quem pensa no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos começa a não saber o que é o sol. E a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra. E é de todos e boa. Metafísica. Que metafísica tem aquelas árvores? É de serem verdes e copadas e terem ramos e de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas? Mas que melhor metafísica que a delas, que é de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isto é falso. Tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins. Quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é postiço, como pensar na saúde ou beber de garrafa a água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Muito obrigado, Sandro. E aqui ficou demonstrada a poesia na língua portuguesa do lado de cá e daqui a um bocado vamos passar para o lado de lá. Professora Elva, já que falámos aqui um bocadinho de poesia, eu depois prometo que vou voltar à prosa, que é mais o seu território. Nós vínhamos também a conversar durante a viagem que não há talvez um grande conhecimento cá em Portugal dos autores brasileiros, eu diria para além dos óbvios, não é? Do Machado
e do Guimarães Rosa dos grandes autores clássicos e de alguns mais contemporâneos. E da poesia, se calhar, ainda menos. Não chegam cá tantos. Enfim, ao Drummond, há alguns, chegaram muitos através da música. Mas como anda a poesia pelo Brasil? E, sobretudo, essa poesia ainda é uma poesia que vai buscar aqui destes autores clássicos, ou tem mudado? Tem uma poesia mais virada eventualmente para a cultura mais tradicional local do Brasil, com outras influências, pensava talvez americanas ou do continente americano. Consegue ter alguma ideia do estado da poesia brasileira? Olha, eu posso te dar uma ideia. Evidentemente que nós temos alguns autores que não são conhecidos aqui, que citamos ainda na viagem, como Manuel de Barros, que é um grande poeta, e que é praticamente desconhecido, eu acho que aqui em Portugal, né? Do lado do Brasil, o poeta que é mais ainda falado é Fernando Pessoa, sem dúvida, sem dúvida. Isso eu digo pela convivência que eu tenho com os alunos e com as pessoas em geral, não é? Agora, quanto a poetas que tenham... Houve uma influência, por exemplo, eu sou do Sul, eu sou de São Paulo. Então, houve uma presença muito grande e muito discutida do aporte trazido pelos concretos brasileiros, né? O Haroldo de Campos, o Augusto de Campos, que ainda está vivo, que agora ainda fez uma edição muito bonita da obra. Agora, depois houve mais ou menos um refluxo, mas há, por exemplo, em São Paulo, uma floração de jovens poetas que estão quebrando os moldes, não são tão herdeiros diretos, por exemplo, de um Drummond, de um Bandeira, não é? Mas que tem feito com que, por exemplo, há uma casa em São Paulo que se chama a Casa das Rosas, que é onde está a biblioteca do Haroldo de Campos, e que se dedica, sobretudo, a fazer uma divulgação desses novos de poesia. Então, eles têm feito uma série de recitais ou de encontros em que os bem jovens, aqueles que ainda não estão quase publicados, aparecem e contribuem. E podem dar a conhecer. E eu tive ainda recentemente num desses eventos e realmente fiquei muito bem impressionada. Não saberia fazer uma análise do conjunto, mas saberia dizer que eu ouvi muito boa poesia, não é? Mas que você não retraça esse está ligado a fulano, aos antecedentes, né? É difícil de fazer um mapeamento, não é? É difícil, porque ainda está tudo muito efervescente. Sim. Mas há uma pleiade de autores novos, moços, de 20 e poucos anos, 20, 25, por essa ordem de idade. Que eu acho que daqui a um tempo uns vão sobrar e outros vão se firmar, claro, porque é assim, né? É assim a lei da evolução das espécies aplicada à literatura. É engraçado ter falado do Manuel de Barros, porque há aqui dois grandes fãs do Manuel de Barros, e creio que da nossa geração há mais fãs do Manuel de Barros, sim. Inclusive havia aqui uma claque muito forte para que ele tivesse ganho o Nobel em vida, que infelizmente já não vai ser possível. Mas já agora só mais uma questão. Eu imagino, mas não sei, vou-lhe pedir que me diga, que ao contrário, nós em Portugal não existe uma divisão geográfica da poesia. Mas existe isso no Brasil? Há uma cena de São Paulo, uma cena de Rio, nordestina, ou não? Ou não é tão visível? Você sabe, em se tratando de coisas novas que estão surgindo, naturalmente tem que haver, não é? Por exemplo, tem um núcleo de poesia em Belo Horizonte, um outro núcleo em São Paulo, outro no Rio, no Nordeste também, mas eu não saberia bem precisar aonde, não é? Mas eu acho que é por aí, mas não é uma divisão absolutamente estanque, não é? Mas
pelos jovens, começa sempre localmente, assim, em grupos que se reúnem, etc. Né? Então, nesse sentido, depois é que vai se diversificando. Né? Se diversificando, não, falei mal, que vai se unindo e vai se drenando os que são e perdendo mais essa liga. Né? Acho que os poetas em Portugal unem-se pouco. Sandro, tu lês poetas brasileiros? O Manuel de Barros, já falamos aqui, e se calhar vamos guardar mais para daqui a um bocado. Sim, não? sim. Ia-te pedir que... Não, mas o Manuel de Barros é... Chegam cá os poetas brasileiros, não? Contemporâneos? O único que me estou a lembrar agora que tenha sido publicado cá foi ainda por cima foi numa editora marginal, a Doda Correria, não sei se já ouviste falar, e é um poeta gaúcho e que tem os livros e tem poemas muito engraçados, mas não eu pelo menos não tenho conhecimento de novos nomes assim, de valores da poesia. Aliás, quando se traduz poesia já vende muito pouco, não é? E quando se traduz poesia, ou quando se traz poesia, tem que ser algum nome já com algum peso, porque senão então não vale a pena. Não conheço agora assim muitos nomes. Claro que tenho aqueles todos de Sesto, o Drummond, o Manuel de Barros. E o Manuel de Barros é um livro muito... Eu descobrir o Manuel foi qualquer coisa de muito importante para mim. Há aqueles livros que nos partem por dentro e que nos alteram a forma de olharmos para as coisas e para o mundo. E quando eu tive esse primeiro choque com a poesia do Manuel de Barros, ele provocou isso. Portanto, houve coisas que se alteraram em mim. É um livro de cabeceira, ou seja, eu digo que muitas vezes o meu pequeno almoço é ler Manuel de Barros. Portanto, eu leio 2 ou 3 poemas do Manuel de Barros ao pequeno almoço e começo bem o dia. É sem dúvida um poeta maior da língua portuguesa. Mas eu não te consigo dizer nomes de poetas brasileiros, não conheço. Se conheces algum, diz-me. Sim, temos depois de tentar trocar alguns nomes. Muito bem, então vamos agora, como prometido, voltar um bocadinho mais para a prosa. E a professora Elsa estudou bastante, é uma especialista nas relações literárias entre escritores portugueses e brasileiros, em particular o Eça de Queiroz e a geração de 70. De forma resumida, pode-nos dar uma ideia de como era naquele período essa relação entre os autores portugueses e brasileiros? E já agora, se consegue encontrar algum paralelo no que se passa hoje em dia, se houve coisas que se romperam e se perderam, ou se mantiveram e se alteraram, enfim, não sei. Vou tentar, resumidamente, dizer uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em conta, que se deve a um jornal brasileiro, a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, essa divulgação que se fez no Brasil de autores portugueses, através da imprensa, que depois, os livros, evidentemente, mas eu estudei bastante, trabalhei na edição crítica de tudo que o Eça de Queiroz mandou para o Brasil como jornalista. Entende? Então, que são os livros que vocês conhecem, como Cartas de Inglaterra, Cartas Familiares e Bilhetes de Paris e parte das nossas contemporâneas. Não é? Mas, junto com ele, também escreveu para o Brasil muitas crônicas, quase 400, o Ramalho Ortigão, que nem tudo está publicado. Até um pós-graduando que trabalhou comigo e fez o doutoramento, ele tentou recolher tudo aquilo que não estava publicado, mas ainda não conseguiu publicar porque... Era muita coisa. Era muita coisa. E ele também não estava querendo sacrificar. Mas, então, tiveram relação com o Brasil, também, além da Gazeta de Notícias, o Jornal do Comércio também publicou, Oliveira Martins. Então, essa parte da participação na imprensa deles, o nosso escritor do modernismo, Oswald de Andrade, dizia que quem fez a cabeça dos jornalistas brasileiros foi o Eça de Queiroz. Mais do que ele teria influenciado outros contemporâneos
romancistas, etc., por causa da maneira muito particular como ele explorava o jornalismo, porque ele escreveu da Inglaterra e depois de Paris. E ele dá um panorama de tudo que acontece no mundo, nesses países, etc. E eu recomendo a leitura do Essa Jornalista. Eu sou uma defensora desse lado dele, que ultimamente eu já comecei isso a estudar no meu doutoramento. E o meu assunto predileto é ver como ele há pontes que a gente pode fazer com a ficção, etc. E é muito importante a maneira a gente ver como que a geração de 70 viu o Brasil. Não é que não fossem críticos, também eram críticos. O Essa também tem coisas críticas sobre o Brasil. O Batalha Reis, que é um companheiro do Essa, escreveu também para a Gazeta de Notícias. E esse jornal foi muito importante. Ele começou em 1875 e veio até 900 e tanto, 915. Mas a fase áurea dele é até a virada do século, a fase mais importante, e que realmente se esperava a notícia daqueles portugueses que escreviam. Mariano Pina também escreveu, estamos esquecendo, o da Alma Nova, o Guilherme de Azevedo também escreveu para lá, etc. De modo que foi um contato de relacionamento, um espaço onde esse relacionamento se deu de uma maneira muito viva e muito clara. Mas era unívoco, então não havia do Brasil em Portugal, não havia uma simetria. Não. Nesse período. E as revistas que se dedicavam à circulação no Brasil e em Portugal, como foi, por exemplo, a Ilustração, que era editada em Paris para circulação em Lisboa e no Brasil pelo Mariano Pina. Eu fiz o levantamento dessa revista e se dizia o Brasil era visto como aquele que era um público maior do ponto de vista de quantidade de gente, não é? Mas também havia o índice de analfabetismo nessa altura também ainda bastante expressivo, não é? Mas nesse levantamento a participação brasileira efetivamente era muito pequena e a portuguesa era muito maior. De modo que, de lá para cá, eu nunca trabalhei para procurar nos jornais portugueses. Eu sempre trabalhei com as revistas que se dedicavam aos dois lados. Mas eu acho que foi bem menor. Mas já aqui fica uma sugestão de tese para se alguém quiser fazer a questão, um bom tema, talvez. E acha que esta presença destes autores portugueses enquanto jornalistas ou cronistas deixou semente no estilo praticado nos jornais brasileiros? Foi algo que continuou esta forma de fazer a crónica ou de fazer jornalismo? Eu acho. Deixou tradição? Eu estou evocando como é que se diz? A manifestação do Oswald de Andrade, que ele disse que a influência do Essa foi sobre o jornalismo, no sentido do crítica da agudeza. Mas depois continuou no tempo ou ficou só naquela época? Não? Olha, daí eu acho que a gente tem que ver. Eu gosto mais dos jornais do século XIX do que os jornais atuais. Desculpe os jornalistas, mas eu acho que não havia essa preocupação com a dita cuja, como é que se diz, quando a pessoa não toma partido, está me faltando a palavra. Neutralidade ou imparcialidade. Que é mentirosa. A gente sabe que a imprensa não é neutra nunca, não é? Então, no século XIX, pelo menos, era desabrido. Era a favor, era contra, era contra. Eles punham a pistola em cima da mesa e falavam. Exatamente. E o Essa fez isso, muito brilhantemente, em relação a toda a política europeia e em relação a Portugal, porque quando ele fala para o Brasil, a gente sente que Portugal está sempre pelo avesso. É alguém que está de olhos, está na Inglaterra, está em Paris, mas está de olhos postos em Portugal. Não sei se eu respondi. Muito bem, claro que sim, obrigado. Sandro. Força. Lembrei-me do nome de um poeta brasileiro, Fabrício Carpinejar. Não sei se é assim que se diz. Ele é muito bom poeta. Lembrei-me agora. Diz então, pergunta. Não, ia-te perguntar.
se hoje existe, ou seja, se tu lês autores brasileiros, portanto, não falando da poesia, mas romancistas, prosadores, jornalistas, se alguns foram particularmente importantes ou não naquilo que tu próprio escreves e se te influenciaram, e por outro lado, tu estás publicado no Brasil, se tens ecos dos teus autores, dos teus leitores brasileiros, ou se não, se existe pouca comunicação. A primeira pergunta, eu cheguei à escrita muito tarde. Não à leitura cheguei cedo, mas à escrita cheguei muito tarde. Mas acho que é um momento decisivo aí por volta dos 22, 23 anos, em que eu já tinha as leituras todas, em que decido, não, eu quero assumir a escrita como um ofício, como uma coisa importante na minha vida. E nessa altura, era uma altura que eu estava a ler mesmo vorazmente. E há 3 livros que me marcam, ou seja, que são livros que fazem esta transição, ou seja, do Sandro leitor para o Sandro a tentar ser escritor, ou a tentar estar escritor. Foi quando passaste de um lado da página para o outro. O Miyakoto diz que não sabe muito bem se é escritor, se está escritor. Pronto, e são 3 livros, né? É o Idiota, do Dostoiévski, né? É o William Faulkner, O Som e a Fúria, e é um romance, A Maçã no Escuro, da Clarice Lispector. Eu nunca voltei a esse romance, e eu li isso com 23, 24 anos. Mas depois li bastante da Clarice. E ainda agora recebi uma coletânea dos contos, que saíram todos os contos reunidos dela num só volume. Isso é muito bonita. E eu lembro-me que esse romance foi quase... A sensação... É assim, eu saí do livro e disse, eu percebi quase nada do que está aqui dentro, mas isto aqui atrai-me profundamente. E a Clarice tinha aquela frase que é não entender é vasto, nunca acaba. E ela é uma das minhas escritoras de eleição e é uma autora que volto sempre. E ela, não que tenha ecos naquilo que eu escrevo, mas é alguém muito importante na minha decisão de tornar a escrita uma parte importante da minha vida. E esse livro foi um dos livros que me marcou profundamente. Depois li Os Laços de Família e outras coisas. Mas esse livro marcou-me profundamente. A Clarice Lispector, portanto, é uma dessas autoras. Em relação aos ecos, é engraçado porque o romance que foi publicado no Brasil foi o Piano para Cavalos Altos. E no ano que o piano saiu em Portugal, até teve muito boa escrita, que foi nomeado para livro do ano em várias imprensas. Mas eu lembro que no ano seguinte eu recebi a carta da lei a dizer que tinha vendido 180 e tal exemplares do livro. E no Brasil venderam-se 300 e tal ou 400 livros. E houve realmente muitas pessoas que me pediram amizade no Facebook e que ainda hoje trocamos mensagem que o livro teve um efeito, fez qualquer coisa lá, provocou qualquer coisa lá. Eu acho que tive até mais... tive mais respostas de lá do que em Portugal. Com esse livro, com os Limões já foi diferente. Mas com esse livro houve realmente qualquer coisa que aconteceu. E aliás, quando saiu o romance a seguir, o No Céu Não Há Limões, muita gente me contactou a perguntar se também não iria sair no Brasil o romance. Alguma coisa ficou lá. Alguma coisa. E é engraçado tu falar isso, isto vai-me levar um pouco à próxima questão, e que é: a literatura portuguesa é bastante variada. Também vínhamos a falar disso, de como, sobretudo, diria eu, esta nova geração dos que têm menos de 50, há estilos muito diferentes de escrita, estilos e temáticas, e eu imagino, do pouco que conheço, que no Brasil também aconteça um pouco isso. Porém, será que existem algumas unidades temáticas mais presentes no Brasil que não estarão tanto em Portugal e vice-versa? Ou seja, a literatura brasileira fala do mesmo que a literatura portuguesa, ou há coisas que são claramente distintas?
pergunta é ambiciosa, ela não sei se... Eu acho que você está ambicioso demais nessa pergunta, mas em todo caso, eu acho que, vamos dizer, vendo diacronicamente, não é? Você vê, por exemplo, aqui, no Brasil nós tivemos o romance de 30, que é muito regional, etc, etc. Você teve nos anos 40 o neorrealismo aqui, que também se dedica a esse tipo de temática, vamos dizer, mutatis mutandis da situação geográfica, não é? E cultural e social, etc. Agora, enquanto lá, mais adiante, vamos dizer, você tem a eclosão da poesia concreta, você tem aqui a efervescência da poesia experimental portuguesa, não é? Agora, se você me disser, hoje, eu não sei dizer. Não, sinceramente, não sei dizer, para ser bem honesta, não é? Porque eu falaria alguma coisa assim que... Por exemplo, eu sei de um livro que fez muito sucesso no Brasil, foi o Equador, do Tavares Rodrigues. Sim, Miguel Sousa Tavares. Miguel Sousa Tavares. Eu Miguel confundi o Sousa nome. Tavares. O Miguel foi um livro muito lido, muito apreciado, e um autor que é realmente muito apreciado no Brasil, muito estudado nas universidades, é o Saramago, dos mais modernos. Agora, dos que estão escrevendo agora, nesse momento, eu não sei dizer. Não sei mesmo dizer. Peço desculpas, mas... Não, mas eu estava... Mas encontra algumas temáticas particulares que os autores brasileiros tenham mais proximidade? Não. É-lhe difícil de... Alguma temática que nós tenhamos mais proximidade? Sim, eu digo, por exemplo, porque... por vezes, eu sei que a influência da América do Norte é talvez importante em alguns círculos brasileiros, uma literatura mais urbana. Não sei até que ponto ela está presente. Você estaria pensando, por exemplo, no Rubem Fonseca? Sim, por exemplo, por sim. exemplo. Sim, que é uma realidade mais urbana, mais violenta. Urbana, sim, etc. sim, sim. Mesmo o Cuenca, por também. exemplo, que é um autor já muito novo, que também aborda muito esses universos. Mutarelli. Ah, O Mutarelli. Eu li um livro dele que me impressionou bastante. Não é O Cheiro do Ralo, é o outro. E também é muito urbano nesse sentido. Eu só estava por esta... Não, mas podemos... Claro. Tu sentes isto, Sandra? não, eu estou pensando, por exemplo, num autor que tem produzido bastante, é de agora, e que fala sobre a problemática da Amazônia, por exemplo, que é o Milton Atum, que é um grande autor. Eu acho que é considerado um grande autor, e eu, pessoalmente, gosto muito do trabalho dele, né? Gosto muito do trabalho dele, e a gente, no fundo, consegue falar assim, mais daquilo que a gente conhece e leu, né? Então, ele é um autor contemporâneo que ele pega toda a problemática da Amazônia e explora de uma maneira extremamente interessante. Eu estou me lembrando em Dois Irmãos e Relato de um Certo Oriente, etc., que são livros que eu recomendaria de boca cheia, porque acho grandes livros, né, de romancista brasileiro atual, né, contemporâneo. E tem eu gostei muito, nós hoje falamos no carro, né, Sim. que também explora essa questão familiar, que o Atum explora, mas de uma perspectiva paulista, que é o livro Leite Derramado, do Chico Buarque de Holanda, que, além de escrever boa música, e isso é ótimo, ele tem um romance. Esse livro eu acho muito, muito interessante. E você lembrou do Irmão Alemão. Eu você poderia aí... Posso também deixar a sugestão do Irmão Alemão, que é o último dele, que, para além de ser um ótimo livro, faz um retrato do Rio de Janeiro dos anos 50, creio, que é muito, muito vívido e muito interessante. Sandro, posso sim. dizer, essa pergunta que se faz, e vínhamos no carro a conversar sobre isso, o que me parece é que nós estamos a viver uma época realmente muito interessante.
terrivelmente interessante. Não é? E a velocidade do mundo é muito grande. E se nós pensarmos nos anos 30, que livros é que os autores portugueses, por exemplo, liam? Não é? E, por exemplo, se nós pensarmos nos dias de hoje, que livros é que estão à disposição dos autores portugueses? É? Que livros é que influenciam os autores portugueses? Podem ser escandinavos, podem ser chineses, japoneses, podem ser sul-africanos. Quer dizer, e agora é muito difícil, e eu acho que, não, eu estou a falar da nossa geração, estou a falar do Walter, do Afonso, da Patrícia Portela, vou-me esquecer de nomes, do João Tordo, do David Machado, N escritores, da Joana Berto, do Gonçalo, mas pronto, do Dulce Maria Cardoso, e tu não encontras, acho eu, muitas proximidades. Tu não encontras muitas proximidades, o João Ricardo Pedro, não encontras muitas proximidades, nem sequer temáticas, nem sequer na linguagem, nem sequer na forma. Ou seja, são autores sempre muito diferentes uns dos outros. E são muito diferentes porque têm, se calhar, muitas influências. Muitas influências. Não tem mal. Porque têm. É isso. A velocidade das coisas, a velocidade do mundo. E nós temos agora um campo que antigamente os autores não tinham. Não é? Nós estávamos a falar disso. Há uma fase dos escritores portugueses que são claramente influenciados só pelos francófonos. Não é? E isso agora deixou claramente de existir. Portanto, há aqueles autores que tu dizes, claro, que vão numa linhagem do romance norte-americano, etc., mas depois tens outros autores que não consegues sequer classificar o que é. E eu acho que isso é bom, esta diversidade de vozes e das temáticas que abordam. Acho muito difícil encontrares um centro, um núcleo, porque o mundo está a isso. Não temos um centro, é muito difícil encontrar um centro, não é? Agora estamos nessa fase em que é muito difícil perceber que lugar é que nós ocupamos, que lugar é que devemos ocupar, onde é que nós estamos. O centro é muito difícil de encontrar. E a literatura, se calhar, espalha isso. Então está a tirar para muitos lados. Era algum autor dizendo que tinha esquecido dele, não? Eu não sei porque os telefones só usam em Portugal. Ok. Eu não sabia desligar. Não tem mal. Mas é engraçado que estávamos aqui falando. Nós não temos muitos romances assim tão urbanos, curiosamente, quer dizer, nós vivemos quase todos em cidades, mas não aquele romance urbano como se calhar encontramos muito nos Estados Unidos ou encontramos noutros países, que no Brasil também existe. Aqui ainda não chegou, se calhar ainda somos escritores de bairro mais do que da grande cidade. Bem, eu agora estou aqui a tentar... Não, há 2 ou 3 nomes que ainda fazem. Claro, não é o Ruben Fonseca, não estamos a falar disso. Não é? O Ruben Fonseca encontrou aquele universo, não é? Explorar aquele universo. Ao Pedro Vieira, o Pedro Vieira e o Bruno. O Bruno Vieira Amaral. O Bruno Vieira Amaral que estão ali a começar a fazer qualquer coisa nesse. Bom, então se falas no meu caso, então aí nem falas de bairro, nem falas de lado nenhum, porque os meus livros nem sequer o território é nomeado, portanto aquilo pode-se passar em qualquer parte. Mas mesmo assim, eu acho que podemos encontrar essa parte urbana e podemos encontrar a ruralidade e podemos encontrar os livros do Afonso, que são passados sempre ou podem ser passados cá, mas têm personagens de todo o mundo, quer dizer, e essa pluralidade desta abertura que me parece que está a influenciar e a provocar esta diferença entre as vozes da literatura portuguesa. Muito bem. Nós estamos aqui a falar de literatura e é natural, uma vez que estamos a falar de língua e que estamos todos de algum modo ligados à literatura, mas hoje em dia talvez não seja essa a maior expressão da língua portuguesa. Quando nós pensamos na música, e já aqui falámos da música, enfim, do Brasil, das músicas, porque
são da bossa nova ao samba, às músicas mais pop e mais contemporâneas, mas também pensando em Angola, na Kizomba, no Kuduro, no fado, se calhar tem uma expressão muito maior no mundo do que hoje em dia a literatura, e até mais prémios, mais Grammys, ou todos esses prémios. Nós temos um Nobel na literatura que temos que dividir por todos, não é? Até ver e esperar a vez que venha o brasileiro, e que venha o angolano, e que venha o moçambicano. Porque, o que é que faltará para que a literatura de língua portuguesa, desta língua que é tão grande, não é? E tão múltipla e tão rica, para que ela tenha mais peso no mundo? Será um problema dos governos ou é um problema nosso de não termos leitores suficientes para... Eu sei esta. Força. Sabes esta? Sei. E é rápida a resposta. É porque há muito poucos autores portugueses a serem traduzidos na língua inglesa. Essa é a questão. E porquê? Para chegar ao Nobel, para chegar a esses grandes prémios, tens que estar traduzido em língua inglesa. Não estando traduzido a língua inglesa, não consegues chegar aos prémios. E é muito difícil conseguir chegar a uma tradução em língua inglesa. Esta é a minha opinião. Mas se os espanhóis ou os de língua espanhola conseguem, porque é que nós não... O que é que nos falta? A organização, lobbying... Porque estão traduzidos em inglês. Mas porque é que nós não conseguimos tradução em inglês? Temos que falar com os nossos agentes. Temos que falar com os nossos agentes, com as nossas editoras, não sei. Temos que marcar uma reunião, um meeting, não sei. Mas parece-me claramente óbvio que agora começa-se a falar de autores portugueses, começa-se a falar no Miyakoto, não é? O Agualusa, que está Agualusa, agora nomeado. exatamente. Porquê? Porque já conseguiram ser traduzidos para a língua inglesa. Porque se não tivessem traduzidos em língua inglesa, não estariam nomeados. Isto é a minha opinião. De fora, e que tenho falado com alguns escritores amigos e que estão a tentar também, que já estão a ser traduzidos para alguns países e que ainda não conseguiram entrar nesses mercados, e parece-me que para se ganhar um grande prémio em termos mundiais, tens que ser traduzido em inglês. Professora Elsa, quer comentar esta questão da... Eu acho que está muito relacionado com a questão da tradução mesmo. Eu pensaria, em primeira instância, quando você fez a pergunta, eu pensei nas traduções, não é? E ele particularizou, eu acho que muito apropriadamente, para o inglês, que é, afinal, o latim dos nossos dias, né? Exatamente. Quer dizer, uma língua de circulação internacional, né? Eu não saberia dizer isso. Eu acho que é por aí mesmo, porque é mais fácil a circulação, não é? Agora, porque você, por exemplo, tem... Então, está falando, né? A gente tem o Paulo Coelho, que foi traduzido em tudo quanto é língua, não sei, 15 línguas, 14 línguas, mas que, infelizmente, ele não tem envergadura para ganhar um Nobel, na minha opinião, não é? Então, e mesmo o Jorge Amado, que foi traduzidíssimo, agora é curioso, porque agora ele foi muito... a academia fechou um pouco os olhos para o Jorge Amado. É demasiado popular, não? Fazia assim, muxoxo, não é assim? Mas agora está havendo uma revalorização, porque há grandes livros do Jorge Amado. Terras do Sem Fim é um grande livro, não é? E mesmo Capitães de Areia também é um bom livro. Mas ele agora que está de novo começando a ser relido, reestudado, etc. e tal. Porque o fato de ser traduzido só também não explica. Não. Mas o jeito que você encaminhou, eu concordo perfeitamente. Eu não estava a pôr em causa a qualidade, ou seja, eu acho que a língua portuguesa tem grandes escritores, não é? Mesmo grandes escritores. E eu acho que nós vamos ganhar, a língua portuguesa vai ganhar um Nobel, a língua portuguesa, alguém da língua portuguesa vai... Você já ganhar agora há pouco. Sim, mas já não foi assim tão há pouco, parece que foi há pouco, não, mas eu acho que nos próximos anos haverá mais um prémio. Isto é a minha intuição a falar. Acho que haverá mais um prémio para a língua portuguesa. O que eu estou a dizer é que um dos critérios para não conseguirmos chegar não é a questão da qualidade, nem do valor literário. É a questão de se os membros das academias não chegam lá às traduções na língua certa, eles não conseguem ler isso, eles não podem dar prémios, nem nomear.
Agora, eu continuo as perguntas difíceis, porque eu também tenho que pôr um bocadinho em dificuldade os nossos convidados. Se a gente souber. Sim, e se não souberem, inventam. O português é segundo... há sempre umas estatísticas que dizem uma coisa, outras dizem outra, mas o português é, segundo algumas estatísticas, a quinta língua falada no mundo. E, no entanto, se olharmos para o site da Wikipédia, que é, hoje em dia, bem ou mal, uma fonte muito principal de informação para muita gente. Portanto, nós, quando queremos saber alguma coisa de algo rapidamente e que não precise, que não seja para uma tese, mas seja só para termos uma ideia, recorremos normalmente à Wikipédia. Mas, olhando para a Wikipédia, e convido-vos a fazer o mesmo exercício, quando vemos o número de artigos que lá estão nas várias línguas, que está disponível logo na página de entrada, o português, que é a quinta língua, aparece em 9º lugar, em número de artigos, abaixo do francês e do alemão, que têm menos falantes, e até do polaco. E isto não deixa de ser surpreendente, diria eu. E a minha pergunta é, a que é que se deverá esta discrepância entre número de falantes e número de produção de conhecimento, não académico, claro, mas conhecimento digital, orgânico? Seremos preguiçosos ou será que simplesmente temos tanta facilidade com outras línguas que vamos ler os artigos de inglês e de espanhol e não nos preocupamos em nós escrevermos? Eu não entendi bem, quer dizer, o que está em 9º lugar são artigos produzidos o número de artigos em português, em exatamente, português. sim. Há muito mais artigos escritos em polaco, escritos em francês, escritos em alemão, creio que até em irlandês, se não há os mesmos há tantos, e em português... Agora, em português, quando você diz inglês, alemão, que você citou, e francês, eu entendo, porque tem muita gente que... Artigos, resta saber do quê, não é? Se é sobre literatura... Sim, isto é a soma total de tudo. Essa soma total é que é complicada, porque, veja bem, do ponto de vista científico, né? Já que nós temos aqui num centro que está dedicado à ciência, do ponto de vista científico, a produção americana e inglesa é enorme. Então, evidentemente, que isso sobe nessa estatística, não é? E mesmo alemã, não é? Quer dizer, porque basta ver a quantidade de revistas dedicadas à medicina, à química, à física, tudo nessas línguas, não é? Em relação às produções brasileiras, não é? E mesmo aqui, aí eu lembro o seguinte, que tem muitas... por exemplo, eu falo um pouco do ponto de vista que é mais próximo, que eu tenho um filho que é da medicina, etc. e tal, e que fez já doutoramento, etc. e tal. Quer dizer, a ambição de uma pessoa que esteja dedicada à ciência médica, vamos dizer, de produção de artigos, de ciência de ponta, etc., eles querem ser publicados em inglês. Se eles têm uma revista brasileira e uma revista em inglês, eles preferem em inglês, que vai ser mais lida. Entende? Então, eu acho que a dificuldade desse tipo de estatística é não ser setorizada, porque, por exemplo, artigos de ciência, eu acho que vai ter sempre mais em inglês, porque tem mais gente trabalhando em pesquisa científica, não é? Do que no Brasil, do que em Portugal, devido ao próprio à escala, não é? Agora, artigos das humanidades, aí a gente pode relativizar mais. Eu acho que tem mais uma produção, mas que assim mesmo não chega, pelo menos em termos brasileiros, não chega a poder competir com países como a França, como a Alemanha. Eu acho. O que é a Polónia que me está a preocupar? Estou falando um achismo total, porque não tenho competência para responder sobre isso. Sandro, mas a Polónia, se calhar, tem uma série de grandes... muita gente a pensar muitas coisas muito bem e não sei. Não, aí parece-me... Eu já faço poucas buscas na Wikipédia, mas parece-me que
que se calhar tem a ver com isso que estás a dizer, que é, muitas vezes nós vamos à procura de qualquer coisa na net e se vemos um artigo ou uma chamada logo em inglês, isto aqui, porque se calhar confiamos mais do que na nossa própria língua. Isso levaria ainda a outra questão, a questão do amor próprio, Pois, poderia ser, mas calhar, não vamos pode entrar. acontecer isso. Bem, então eu vou fazer aqui só mais uma outra questão e pedir ao público que preparasse as vossas questões, depois já vamos passar aí Depois também deixas-me ler o Manel? o microfone. E antes vamos ouvir ainda o Manuel de Barros, já que... Posso dizer o Manel? Com o maior prazer. Então venha daí o Manuel. São 2 poemas pequeninos. Pois, eu prefiro que está. Há bocado sentado não deu muito jeito. Sim. Exercícios de ser criança. No aeroporto o menino perguntou: e se o avião tropicar num passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: e se o avião tropicar num passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou: será que os absurdos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu: com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. Este aqui é muito conhecido. O menino que carregava água na peneira. Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel. Feedbacks terríveis. Bem, eu agora vou deixar a última questão, enfim, talvez a penúltima. Nós ouvimos muito falar de lusofonia, e há a CPLP, e há uma série de convenções e de acordos, etc. Só para avisar a plateia, nós de comum acordo concordámos não falar do acordo, porque, como já devem ter percebido, porque já foi muito falado. Perguntas sobre o acordo. Não temos nada a acrescentar nem a retirar, fica para outras núpcias. Mas a questão da lusofonia. A lusofonia existe ou é apenas uma criação política que não sai dos papéis e dos acordos e do resto? Existe esse sentimento, essa partilha, Elsa, não sei quem é que quer... Eu vou ser curto e grosso. Eu vou responder com um verso. A lusofonia é um desenho verbal. Fica no verbo, não passa daí. Isto é a minha opinião. Elsa, concorda, discorda? Eu acho
A lusofonia existe no sentido de nos permitir o contato. Eu chego em Portugal, estou na minha casa. O português chega no Brasil, ou chega em África, que fala português, etc. Existe a facilidade que ela nos permite de comunicação, é incrível, e de fruição, etc. Agora, o termo lusofonia é que eu acho que ele é um pouco assim, como é que eu posso dizer? É discutível, não é? Porque você mesmo discutível porque ela nós estávamos conversando ainda, não é? Quer dizer, o interessante era que a CPLP, eu acho que é uma coisa importante que aconteceu, e é um instrumento político que pode ser muito desenvolvido, mas desenvolvido em termos práticos, de facilitar, por exemplo, quando nós estávamos falando de que os livros publicados aqui, ou publicados no Brasil e vendidos aqui, tenham certas isenções de impostos, etc., que permitam uma circulação da informação maior, porque um livro português vendido em São Paulo é muito caro. É bem mais caro do que um livro publicado no Brasil. E a mesma coisa eu acho que acontece aqui, né? Agora, eu acho que a lusofonia foi... o termo foi cunhado justamente seguindo a história da francofonia, não é? Quer dizer, então, mas eu acho que ele pode, às vezes, ser tentado explorar, etc., com um fim assim que é menos linguístico e menos humanístico e mais político no sentido do discurso vazio. De uma flor para pôr na lapela. Exatamente. Não é? Por isso eu concordo quando ele diz que a lusofonia é um desenho verbal, porque é muito ao nível do discurso, essa defesa da lusofonia. No concreto, o que nós podemos avaliar como resultado de uma discussão séria da importância da reunião dos países de língua portuguesa. Eu posso dizer uma coisa, desculpe, eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, que o grupo a que eu pertenço em São Paulo, na Universidade de São Paulo, nós fomos pioneiros no Brasil de uma disciplina que se chama, a nível de mestrado e doutorado também, Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa. Então, em que se dá o mesmo peso a todas as literaturas que se produzem em países de língua oficial portuguesa, não é? Então, isto é uma tentativa, nós começamos isso, foi no fim da década de 90. Eu digo, nós começamos porque eu estou entre os 5 primeiros docentes que constituíram essa disciplina, não é? Que depois agora já existe em outros lugares no Brasil. Mas é importante porque chamou para o diálogo, através da literatura, as obras dos escritores que escrevem em português em diferentes países, né? Então, a gente tem estudos que têm saído do Minha Couto comparando com Guimarães Rosa, ou do Craveirinha, enfim, vários autores assim que foram estudados mais ou menos em comparação, vamos dizer, pelas suas divergências, ou pelas suas convergências, etc. E tal. Então, eu acho que, nesse sentido, é que a lusofonia se exerce, no sentido de haver motivos efetivos e concretos em que isso se realize. Posso contar uma história sobre a lusofonia? Não. Vou só contar uma história que aconteceu com uma pessoa que me é muito próxima, que foi jovem criadora e que esteve no encontro da CPLP em Moçambique o ano passado. Então eram jovens criadores de Angola, de Moçambique, de Portugal, Timor, Cabo Verde e São Tomé. Do Brasil não foi ninguém, não sei qual foi a razão, mas... Não tiveram subsídio, provavelmente. Provavelmente. Pronto. Já aqui começa a haver logo aqui uma questão. Pronto. Já começa a haver aqui uma questão. Não estavam todos representados.
Timorenses havia 2 que mal sabiam falar português. Portanto, aqui há uma série, logo começa a haver uma série de contradições. Depois, entre os angolanos tinham uma comitiva enorme, todos equipados a rigor, todos com uniformes e que faziam meetings antes das apresentações das obras. E o que me parece é um facto, e é maravilhoso, é extraordinário, como eu estava a dizer. Eu quando fui ao Brasil, eu pensei, eu odeio andar de avião, né? E depois de 10 horas de voo, chego ao Brasil e chego lá e ouço falar português, para mim foi, eu não saí de casa. Né? Afinal é verdade. Afinal é verdade. Isso realmente é extraordinário. Mas o facto de falarmos a mesma língua, penso que é óbvio que podemos procurar encontrar aqui formas de nos mas somos tão diferentes, culturalmente tão diferentes, somos tão distintos uns dos outros. E o facto é este. Agora, desculpem, o meu cérebro às vezes faz assim uns saltos. Para que é que serve a língua portuguesa? Este tema da língua e da linguagem, principalmente, é uma questão que me interessa bastante. Porque nós falamos realmente o português, a língua portuguesa, e nós todos aqui que estamos aqui. Mas eu acho que nós, dentro da língua portuguesa que temos todos, dentro de nós, um dicionário privado. Ou seja, há palavras que para mim representam uma coisa, que não são para o Nuno, nem são para... E então não falamos a mesma língua. Ou seja, a língua é realmente esta tentativa de entrarmos em nós, de resolvermos o nosso enigma, de percebermos o que somos e de tentar chegar aos outros, de tentar chegar à outra margem. E eu não sei se nós realmente conseguimos chegar à outra margem. Porque, reparem, os graves problemas do mundo são sempre problemas de comunicação. São sempre problemas quase de... eu não quis dizer isto, não é? Eu não quis... Não, eu não me fiz entender. Tu não estás a perceber aquilo que eu estou a dizer. E estamos a falar a mesma língua, não é? Aquela coisa extraordinária. E eu percebi isto uma vez quando vi um documentário. Era um casal norte-americano que estava casado há 45, 50 anos, assim um número enorme. E o jornalista perguntou ao marido qual a razão daquela longevidade. E ele só respondeu isto: porque eu ainda quero ouvir o que ela tem para me dizer. E o que eu aprendi dele não quer dizer que eu entendesse, não quer dizer que eu compreendesse tudo, mas eu ainda quero ouvir. E o que eu acho extraordinário é esta nossa tentativa de nos ouvirmos uns aos outros, porque o que nós queremos é realmente que alguém nos ouça e queremos ser ouvidos. É isto que eu queria dizer. Posso dar uma Eu acho que é por isso que é tão importante. Quando eu era estudante, essa noção não existia, porque não tinha o desenvolvimento de estudos linguísticos que depois fizeram, mas a noção de variedades do português é muito importante para a gente entender, porque nomeia exatamente isso, né? Que foi um aporte que a linguística veio trazer, né? Que eu tenho uma língua, que é a língua portuguesa, mas que admite variedades, a variedade do Brasil, a variedade de Portugal, etc. Não é? Porque as palavras, veja bem, mas a estrutura é semelhante, por isso que a gente pode ouvir um ou outro e entender, mesmo que não entenda. Porque, por exemplo, tem uma coisa que é muito divertida, é o absolutamente. Por exemplo, quando eu pergunto para vocês, você apoia tal coisa? Absolutamente. Para nós, significa de jeito nenhum. É exatamente o contrário. E o português de Portugal é apoio mesmo, não é isso? Então, tem, assim, variedades semânticas da mesma palavra que tem um preenchimento aqui que eu digo no Brasil, e tem aqui em Portugal. Eu sou meio bilíngue,
nesse sentido, porque, primeiro, sou casada com português, segundo, venho a Portugal desde o ano de 64, que veio quase todo ano para estudar os meus homens da geração de 70. Então, eu já estou acostumada, não é? E faço a tradução, muitas vezes, quando o meu marido fala com a empregada alguma coisa, não, é isso que ele quis dizer, porque, não é? Fora a entonação, que é diferente também. Claro. Porque eu me lembro da primeira vez que eu vim a Portugal, que eu fui jantar na casa de uma eminente linguista, a Maria Helena Mira Mateus, que é minha amiga de muitos anos, e que eles estavam conversando em família, eu saí de lá e falei, mas... Porque um dizia, absolutamente, não concordo. E o outro dizia, não, pois não. Era uma conversa de família, mas o tom, a entonação era diferente. Então, a entonação me dava a entender que eles estavam discutindo. Sim, E não estavam discutindo, estavam conversando. Só isso. Isso é muito interessante. Não, isso é muito interessante, porque quando nós... Eu tenho não sei porquê, uma paixão estúpida pela língua sueca. Eu não sei sueco, né? Mas eu acho que vi os filmes todos do Bergman só para estar a ouvir eu acho aquilo muito bonito ao ouvido, ao som, né? Mas o que é interessante é quando ouvimos dizer qualquer coisa, e mesmo na música isso acontece, né? Há qualquer coisa que passa, mesmo sem compreendermos o que está a ser dito, né? Há qualquer coisa que está... É como se as palavras da língua qualquer trouxessem emoções às costas, e há ali qualquer coisa que passa para nós mesmo não compreendendo o que está a ser dito. Muito bem. Então, agora, antes de passarmos às questões do público, tenho uma questão que me foi enviada por um aluno de uma escola secundária. E é difícil? É bastante difícil. É para os criadores. Os alunos das escolas secundárias têm sempre o condão de fazer perguntas difíceis. E diz ele, o meu nome é Afonso Rufino e venho da escola secundária José Estevão. A minha pergunta é a seguinte. Num mundo cada vez mais globalizado, continuará a fazer sentido a existência de diversidade de línguas como o português? Ou será que o inglês acabará por se tornar numa língua universal? Deus me livre. Não, mas a reflexão dele é muito pertinente. Isto é um olhar de um aluno, eu não sei se de que área, provavelmente até de ciências, portanto, tem esse interesse de ouvir alguém a perguntar isto, alguém que terá 16 ou 17 anos. Não, o que eu acho é que a língua inglesa, se já não é... há bocado estávamos a falar do latim, quer dizer, é aquela língua fundamental para qualquer coisa na tua vida. Quer dizer, não é... tens a tua língua e terás que ter o inglês para fazeres qualquer coisa. Se não tens o inglês é muito difícil. Há bocado estávamos a falar da questão dos autores serem traduzidos, poderem chegar aos prémios ou não, e o facto de serem traduzidos na língua inglesa é ponto-chave. Quer dizer, caminhamos para aí. Não acredito que se torne lá o Esperanto, mas é uma língua fundamental. Mas eu acho que uma coisa é você acrescentar a língua inglesa Sim, tornar claro. a língua inglesa muito difundida, como já foi a francesa, por exemplo, no Brasil. Exatamente. A minha geração estudou muito mais francês quando era jovem do que hoje, que tem em algumas escolas. É inglês que se estuda no secundário, não é? E eu acho que aprender uma língua estrangeira, uma, duas, é muito interessante, porque, junto com as competências linguísticas que a gente adquire com a língua materna, a gente sendo obrigada, a gente entra também no universo cultural pela qual a língua é utilizada para você se expressar, conceituar as coisas, etc. Né? Agora, não acho universal no sentido do uso, mas acho que uma substituição da primeira língua, da língua materna, não deve haver. Quer dizer, isso seria um mundo que perderia muito de matiz e de diferenças, claro, e de possibilidades, não é? Por exemplo, por que no Brasil, hoje em dia, se tenta fazer a alfabetização em tribos indígenas,
Que é para tentar... Na língua, das diferentíssimas línguas faladas pelos indígenas, algumas em extinção. Mas, ao lado disso, depois há o aprendizado da língua portuguesa. Claro. Quer dizer que, porque há diferentes movimentos, por exemplo, diz que a flecha pode quando você atira uma flecha, que ela pode fazer, tem em algumas línguas indígenas, elas têm palavras diferentes para descrever aquele tipo de movimento, que em português nós não temos. Atirou a flecha, foi. A gente diz assim, a trajetória da flecha, e está acabado, não é isso? Então, nesse sentido, para o rapaz que nos mandou a pergunta, eu acho o inglês, sendo conhecido por todos, é um acréscimo, mas não em substituição e desaparecimento da nossa língua. Vocês e minha. Portanto, Afonso Rufino, não te desfaças já do português. Então, eu agora convidava-vos a pôr questões aos nossos convidados. Posso passar este micro e nós partilhamos aqui este? Quem quer fazer a primeira questão? Não há questões, Ana. Não diga já isso, Sandra. Então passamos à segunda. A primeira é sempre difícil. Então eu vou passar o micro. Como escrever a primeira frase? Gosto de falar para isto, mas é uma questão que não é uma questão. Eu, contrariamente àquilo que disse, gosto mais de ouvir. E gostei muito de o ouvir e gostava de o continuar a ouvir. Mais uns poemazinhos, que tal? Vamos Sandro, vamos terminar depois a ação com um poema, pode ser? Pode ser. Fica prometida. E já agora também vos convido, lá fora estão à venda os livros do Sandro, para quem, não para o ouvir, mas para o ler, ou para o ouvir pelos olhos, podem também comprar e pedir. Ele certamente poderá dedicar-vos o livro. Mais questões ou apontamentos, notas que alguém queira fazer? Contribuir para a conversa? Ainda há língua para perguntas? Ou... Muito bem, então se está tudo esclarecido, ou não está nada esclarecido, eu vou passar aqui então a palavra ao Sandro que vai ler. Vamos então depois encerrar a sessão. Lembrar que o português, com isto tudo, estamos com 800 anos, não é? 801, 802 anos, foi agora há pouco tempo a celebração dos 800 anos da língua portuguesa. Não se recorda, houve, por causa do testamento do Afonso II, que foi considerado o primeiro registro, portanto, eu acho que apesar de tudo, para um jovem de 800 anos, até a língua ainda está está de boa saúde. Sandro, queres então ler-nos mais um poema? Sim. É do Mestre Queiro. Sim. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Mais alto? É? Eu vou repetir. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir, de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir da segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo, com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados com um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça.
Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à Caixa dos Milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. E depois fugiu para o sol. E desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas às cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e sujas. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou. Se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem em mais nada e por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Muito obrigado, Sandro. Vamos dar por encerrada a nossa sessão. Eu pedi então mais uma salva de palmas para os nossos convidados e até a próxima sessão. Obrigado.